Bastante importante isso. E eu tinha uma pergunta aqui relacionada a temas que foi falado. Uma, setores, tá? Tem algum setor que vocês excluem? Tipo assim, esse setor aqui a gente não entra de forma nenhuma, nós não vamos comprar a empresa desse setor, ou tem uma limitação percentual, por exemplo, commodity, eu posso ter só X% na carteira. Essa seria a primeira pergunta, né? Limitação setorial. E a segunda pergunta, dentro do escopo ali da gestão ativa, quando que vocês veem que é um bom momento para fazer caixa? Assim, não, agora vamos deixar o fundo com mais LFT, mais título público, né, para aproveitar alguma oportunidade. Vamos lá, começar pela essa última, até porque é o momento que a gente está vivendo. Hoje, por exemplo, assim, os fundos nossos estão com mais caixa do que a gente teve, né, recentemente. E aí, basicamente, por quê? Porque uma das coisas que a gente acaba tendo nos fundos para compor caixa é a parte bancária. Então, quando a gente olha ali um título de 2 anos, que está te pagando CDI mais 0,15, CDI mais 0,30, a gente acha até que não faz muito sentido você ter esse título na carteira. A gente tem procurado ficar com mais caixa por causa disso. E ao invés de você ter, sei lá, 10%, 15% da carteira comprando bancário, às vezes a gente compra 3% de uma debênture que te traz o mesmo carrego que você tem, né, e aí você acaba tendo mais caixa no fundo, né, para compensar também a liquidez maior desse título que você teve. Então, só que é uma forma que a gente acha que é mais interessante, porque a gente está carregando com isso um título, né, que tem mais carrego, mais chance de ele fechar o spread de crédito, e não carregar um título bancário que a gente acha que o movimento é para abrir o spread, para aumentar o spread e não fechar, porque está muito fechado já. Tá? Então, a gente faz isso. Setores, você perguntou. O agro, ele tende a ser um setor que a gente acaba não conseguindo atuar também, porque basicamente o agro ele acaba tendo, né, ele é operando muito via CRA, né? E o CRA é um papel isento, e é um papel que a gente não consegue colocar com efetividade nas carteiras, né? Porque quando eu coloco um CRA dentro da carteira de um fundo tributado, ele vai render menos e eu não me beneficio dessa isenção. Tá? E o que a gente procura fazer no final? A gente tenta, né, ter uma carteira diversificada, a gente não tem ali a questão escrito na pedra de eu vou ter 10% no setor, no outro, porque muitas vezes você não tem emissão, né? Ou você não tem emissão, às vezes você também não tem um papel atraente. Então a gente evita de fazer isso, assim, de colocar formalmente um limite, mas a gente tem limites, né? Seja por fundo, né? Pela questão até da liquidez que eu mencionei anteriormente, de qual pode ser a exposição máxima que você pode ter. Tá? E a gente procura, obviamente, dentro dos setores, ter carteiras, ter setores bastante diversificados, o máximo possível. Então, dando um exemplo, né, debênture incentivada, que a gente vai comentar depois, o fundo, ele tende a ter quase metade da carteira em papel de energia elétrica, porque basicamente esse setor, metade do setor é de energia elétrica. Então não dá para você fugir muito e ter 5% da carteira nesse setor. Mas a gente tem ali, basicamente hoje, os maiores setores no final do dia, isso acaba sendo o banco, né? Esse banco não dá para fugir, até pelo tamanho de que ele tem, e a gente acaba tendo, né, procura ter saúde, né, por exemplo, concessão, algumas holdings, fazer e de certa forma, fazendo mais pulverizados seguidos. Então, às vezes, quando sai, por exemplo, o papel de educação, que a gente acha, dando um exemplo aqui, às vezes é interessante muito porque, poxa, um papel que eu não tenho pouca coisa no setor, é um setor menor. Quando a gente olha elétrica, você fala, às vezes, eu não quero mais botar mais elétrico porque eu já estou com uma concentração maior. Então, basicamente, é isso que a gente acaba fazendo, tá? Perfeito, não, ótima explicação. FDICs, vocês olham também, colocam nos fundos, como é que está a posição de vocês em FDICs? A gente tem aumentado a posição de FDIC, né? Os FDICs que a gente basicamente tem, a gente basicamente trabalha FDIC cota sênior só. E a grande exposição que a gente tem no final, né, a gente acaba tendo FDIC muito excedente, né, muito excedente, muito sacado, né, esse acaba sendo a maior classe. A gente trabalha também gosta de, né, quando você tem um FDIC de uma empresa, por exemplo, Petrobras, dando um exemplo, a gente tem FDIC de consignado federal, tá, consignado militar também, e a gente tem de fundo de garantia. Basicamente, esses são os FDICs que a gente tem operado. A gente não gosta muito de inventar, né, com FDIC. A gente é muito preocupado com a questão da estrutura como um todo, né, a questão de subordinação, né, porque no final, quando você tem a cota sênior, você tem que estar preocupado com a subordinada, né? Então a gente olha muito a questão da subordinada, olha muito a estrutura, a gente compara muito os FDICs que a gente tem para saber como é que está a dinâmica dos FDICs, né, questão de inadimplência, principalmente, como é que está de concentração, como é que está a quantidade de excedente sacado que o fundo tem, né? Então a gente acaba acompanhando essa dinâmica toda, né, para poder estar, digamos assim, identificando qualquer tipo de problema muito cedo, né, para poder tomar uma atitude antes, né, risco de fungibilidade, ou seja, não deixar o dinheiro passar na conta corrente. Então tem uma série de coisas que a gente acaba olhando muito em função de processo.